Olá, mais uma vez, antes de começar o vídeo de hoje, que se chama Se Esforçar é a Melhor Receita para o Fracasso, eu quero que você se inscreva no canal, que você dê o seu like, que você divulgue também e também pode fazer seus comentários aqui, não esqueça disso. Eu quero falar hoje de algo que nos atravessa, nos assola, e é o esforço. Existem muitas teorias, muitas conversas, muitas apresentações em que as pessoas têm dito, alguns especialistas nos campos da performance profissional e também no campo da gestão da vida, gestão do tempo, muitas pessoas dizem: se esforce que você vai conseguir, lute pelos seus ideais, faça um grande esforço. Vou trazer aqui uma reflexão filosófica para dizer o seguinte: se esforçar é a melhor receita para o fracasso, para fracassar. Essa tese não é nova. Eu vou trazer aqui uma reflexão do Alan Watts, um filósofo britânico que foi para os Estados Unidos, nasceu em 1915, faleceu em 1973. E Alan Wilson Watts, o que ele fala? Ele tem um livro muito bacana que é sobre Zen, sobre o pensamento Zen budista. Um livro que ele publicou quando ele tinha 20 anos de idade. E ele tem também um outro livro que eu recomendo, sugiro, para quem tiver interesse em se aprofundar no assunto ou conhecer mais sobre o tema, que é A Sabedoria da Insegurança: Como Sobreviver na Era da Ansiedade. Um livro que foi publicado em 1951. E qual é a argumentação do Watts sobre esse tema? Eu vou trazer aqui uma imagem antes de trazer o que ele chama, lei do esforço inverso. Ele vai falar dessa lei do esforço inverso ou lei do esforço invertido. O que significa isso? Quanto mais, vou dar aqui alguns exemplos, quanto mais uma pessoa se esforça por ser bonita, mais ela vai ter percepção de que falta algo para que ela seja bonita o suficiente. Quanto mais uma pessoa se esforça para alcançar riqueza e sucesso, mais ela vai ter percepção da distância que ela tem para fazer chegar à sua ambição de ficar milionária, bilionária, ou de ter o sucesso que ela acredita que ela deveria ter. Então, o que o Watts vai argumentar é que quanto mais nós nos concentramos e nos esforçamos numa direção, num sentido, é provável, tem uma probabilidade maior de que nós tenhamos uma percepção de que estamos distantes daquilo que gostaríamos de ser ou de obter. Eu vou trazer aqui um argumento clássico, muito conhecido. Alguns já devem ter visto essa argumentação, que é o argumento da areia movediça. Imagine a seguinte circunstância: você estava caminhando numa região, os seus pés entram num terreno movediço. Você começa a afundar. E quanto mais você se esforça, mais força você faz, mais você afunda. Na areia movediça, a maneira de escapar, a maneira de sair é equilibrar o seu peso sem fazer esforço. Isso faz com que você consiga lentamente sair dessa região, desse terreno, e alcançar uma área segura. Para isso, você não pode fazer força. Para isso, é necessário que você não se esforce para sair, porque à medida que você se esforça para sair, mais você se afunda. E à medida que você tem calma e paciência, o seu corpo fica mais equilibrado e você pode se colocar horizontalmente, rastejar e conseguir sair. Vocês podem procurar informações sobre isso. É justamente isso que ocorre. Por quê? O esforço, ele entra em choque com a imaginação. Então, pensando aqui no argumento filosófico, se as pessoas diante do esforço e da imaginação, a imaginação sempre vence. E a nossa imaginação, que é uma faculdade de conhecimento, ela é a fonte de produção de devaneios, de produção de imagens
que podem não ter relação com a realidade. A imaginação é a faculdade que produz fantasias. É a faculdade onde brotam as fantasias, brotam os sonhos. Então, à medida que as pessoas se esforçam, o esforço sempre está aquém da fantasia, sempre está aquém do sonho. Isso faz com que a gente sinta uma insatisfação crônica, porque o esforço nunca vai ser suficiente. O esforço sempre vai ser insuficiente para alcançar o paraíso que está no nosso imaginário. Uma maneira de levar e de conduzir a vida que faz com que a gente tenha muito mais frustrações e decepções do que conquistas. Porque à medida que as conquistas, as metas, os sonhos de realização, eles estão sempre presentes, nós temos uma relação constante com ansiedade. A ansiedade é um sentimento que está relacionado à emoção do medo. Então, no campo dos afetos, alguns afetos eles são emoções, outros afetos são os sentimentos. Tem outros tantos também, como os pensamentos, ideias, mas tem uma relação entre as emoções e os sentimentos. A emoção do medo, que é uma emoção que tem uma função fisiológica da gente poder enfrentar uma situação de perigo, ela que é, por exemplo, o corpo ele vai ficar mais alerta. É muito comum que uma pessoa com medo ela possa fazer o quê? Ou fugir daquilo que é o perigo, daquela ameaça, ou enfrentar a ameaça, lutar. Para isso, o nosso corpo ele se modifica, né? O nosso organismo, a região da barriga. Por isso aquela ideia, eu senti um frio na barriga. Essa é uma expressão muito comum que tem a ver com medo. É porque o sangue ele sai dessa região do aparelho digestório para poder ir para as extremidades. Para que a gente possa o quê? Correr, lutar, se proteger. Ou o medo, muitas vezes, também pode produzir uma paralisia temporária. O medo nos congela. Essa é uma expressão muito frequente, né? Eu fiquei congelado diante daquela situação que me assustava. O medo congela. A ansiedade, ela está relacionada ao medo. Tem uma projeção de alguma coisa no futuro. Isso faz com que a gente tenha menos energia para lidar com as coisas, porque a nossa energia está sendo investida numa expectativa de alguma coisa assustadora que está à frente. Por essa razão que o Watts tem esse livro muito interessante chamado A Sabedoria da Insegurança, que tem relação direta com os estudos que ele faz de filosofia oriental, filosofias orientais, estudo do pensamento do sistema zen budista, que tem relação com uma compreensão da impermanência da vida e tem a ver com uma disponibilidade para compreender e assumir a impermanência da existência, a impermanência do mundo, a impermanência dos nossos sentimentos, a impermanência da nossa própria condição, do nosso organismo. Isso muda de figura. Então, tem uma sabedoria na insegurança, tem algo ali, um exercício filosófico que a gente pode fazer que está relacionado ao não esforço. Por quê? Quando nós fazemos algo que a gente faz algo que a gente gosta, que a gente curte, que a gente está considerando divertido, isso deixa de ser um esforço. Isso deixa de ser alguma coisa que concentra as nossas energias de uma maneira que deixa o nosso sistema sobrecarregado. Um sistema sobrecarregado, ele não vai render como ele poderia render se estiver em condições mais favoráveis, em condições mais harmônicas. Então, se esforçar, ao contrário do que algumas ideias, algumas pessoas argumentam, tem algumas teorias, né, falam a respeito disso. Eu diria que se esforçar, eu concordo com Watts, tem outros autores que caminham por aí também, autores e autoras. Eu vou aqui destacando Watts especificamente. Se esforçar é um caminho
muito fácil para encontrar o fracasso. O que não significa não fazer nada, mas significa que o fazer não deve ser pesado. O fazer não deve extinguir as nossas forças. O fazer deve ser dosado. E a nossa imaginação não precisa entrar em choque com o nosso desejo e com aquilo que podemos fazer. Faça o que você possa e, ao invés de pensar no sucesso o tempo inteiro, talvez desfrutar a vida com alegrias, com tristezas, com dificuldades, abraçar um instante dos acontecimentos pode ser não uma receita de sucesso, mas um caminho possível para uma vida mais conectada, uma vida que a gente possa dizer o seguinte: vale a pena existir. E eu estou satisfeito com o que é possível, com o que eu sinto, com o que eu desejo e com os caminhos que eu tenho escolhido. Por hoje é só, te aguardo no próximo vídeo por aqui e, mais uma vez, dá um like, se inscreve e divulga para quem você acredita também que pode concordar com essa ideia. Se esforçar é o melhor caminho para o fracasso. Até o próximo vídeo.